Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Mais um vídeo aqui para explicar a vocês a utilização da fórmula da velocidade média, que é uma das situações físicas abordadas nesse conteúdo agora, né? Então, temos aqui um exemplo, uma questão para servir de modelo exemplo, que ela está lá na atividade. Então, tomando como base essa atividade, nós vamos verificar aqui que a atividade ela vai comentar sobre um determinado corpo, veículo, partícula, no caso aqui o veículo, e vem com a seguinte frase: um veículo trafega em uma rodovia com velocidade média de 80 km por hora. Sabendo que a viagem teve uma duração de 1 hora e 30 minutos, 1,5 hora, né, ou seja, 1 hora e meia, qual foi a distância percorrida pelo veículo? Bom, em cima do conteúdo de velocidade média, nós vamos fazer a retirada dos dados, ou seja, dos valores numéricos que aparecem aqui na questão, bem como o seu comando, ou seja, a sua pergunta, né? Vamos lá. Eu deixei aqui já escrito aqui, resolução. Então, a partir daqui, a gente vai começar a fazer a retirada dos dados, né? Por exemplo, precisamos de dados sobre velocidade média, e aqui no exemplo vai aparecer, ó, um veículo trafega em uma rodovia com velocidade média, olha ela aqui, ó, com velocidade média de 80 km por hora, ok? Então vamos colocar esse valor aqui, 80 km por hora. Feito isso, a gente vai ver quais são os outros valores que vão aparecer aí no enunciado da questão. Sabendo que a viagem teve uma duração de 1 hora e 30 minutos, aí isso aqui é o tempo, né? 1 hora e 30 minutos. E ainda expressou dessa forma aqui, 1,5 horas, ou seja, 1 hora e meia, né? Então vamos colocar aqui. O nosso tempo, ou a nossa variação de tempo, o nosso ΔT, ele vai estar com o valor de 1,5 horas, ou seja, 1 hora e 30 minutos. E aí vem o comando da questão, que é a pergunta: qual foi a distância percorrida pelo veículo? Ok? Essa distância percorrida, nós podemos entender ela como sendo d de distância, ou então, se você achar melhor, você pode escrever o ΔS, dizendo que essa variação de espaço já trata-se da própria distância. Querendo fazer, não há nada que impeça, né? Porém, a gente usa mais o d quando fala sobre distância percorrida, né? Que é diferente de deslocamento. Então, feito isso, com esses dados, nós vamos agora expressar a fórmula da velocidade média. A velocidade média, ela tem a seguinte fórmula: ΔS sobre ΔT. Para a nossa situação aqui, nessa questão, a gente já tem ΔT, que é o tempo, a gente tem velocidade média e falta a gente buscar o ΔS. Então, vou colocar aqui. Então, essa VM vai ser 80, né? Lembrando que as unidades estão compatíveis, ó, quilômetro por hora, e o tempo já em hora. Se esse tempo tivesse em segundo ou minutos, seria necessário a gente fazer a transformação para horas, ok? 80, no lugar de VM, é igual a ΔS, que é a distância, né?
vou substituí-lo aqui pelo D, distância, e o ΔT, que é 1,5 horas. Nesse caso, nós temos aqui uma multiplicação direta de 80 e 1,5. É como se a gente tivesse essa fração aqui, ó. E aí a gente faz produto dos meios pelos extremos. Então, 1 multiplicaria D, 80 multiplica 1,5. Ok? Vou apagar aqui. Então, essa distância terá valor de 80 vezes 1,5. Nesse caso, essa distância ela terá valor de 120 quilômetros. E aí você encontra a sua respostinha, né? Ou seja, se o veículo ele desenvolve uma velocidade de 80 km por hora e para percorrer uma certa distância ele gasta 1h30, então, com toda certeza, esse veículo, após esse tempo, passado esse tempo de 1h30, ele deverá ter percorrido 120 quilômetros. Ok? Então, tchau, tchau. Daqui a pouco eu mando uma outra questão, um outro modelo de como aplicar essa fórmula da velocidade média, ok?